Você está esperando uma vitória na sua vida que não veio ainda, você não sabe como agir para alcançar determinada bênção? Hoje a gente vai falar sobre isso. Estratégias e princípios para conquistar aquilo que você deseja, para ter realmente aquela vitória na sua vida. Eu acho que todo mundo gosta disso, né? Todo mundo quer uma vitória. Será que você está fazendo do jeito certo? Será que você está realmente seguindo esses princípios? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. A Bíblia fala de várias batalhas, de várias pessoas que alcançaram grandes vitórias, seguindo princípios bíblicos, seguindo ensinamentos de Deus, e a gente quer usar um desses exemplos hoje para poder conversar um pouco sobre isso com você. E a gente vai falar sobre a batalha para a conquista de Jericó. Provavelmente você já conhece essa palavra, tá? Eu vou te falar qual é, porque ela é um pouco comprida, né? Depois você pode ler com calma. Ela está em Josué 6, de 1 a 20. Antes de você ler, amor, eu queria só dizer para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que aquela batalha, uma das batalhas que você já perdeu na sua vida, aquilo que você não conquistou, foi porque você não fez essa coisa. Isso que nós vamos falar hoje. Tenho certeza que alguma vez da sua vida, eu já fiz, Bruno já fez? Eu também já. Ixi, eu acho que 100%, não tem quem não fez isso já. Perdeu uma batalha porque não fez essa única coisa. Nós vamos falar aqui hoje. É muito importante isso. Olha, e essa batalha de Jericó é um ensinamento muito bacana, tá? O que aconteceu? Josué estava ali liderando aquele povo e Jericó era uma cidade bastante fortificada, muros altos, era difícil de entrar, e a Bíblia diz que ninguém entrava nem saía por conta daquele cerco que estava ali, e eles não sabiam como é que eles alcançariam essa vitória. Então eles se puseram a orar, a se santificar e pedir a Deus o que é que eles deveriam fazer para poder conquistar Jericó. E aí o Senhor passou então uma estratégia que parecia muito estranha aos olhos do homem, tá? Uma estratégia que, se você for pensar do ponto de vista físico, carnal, ela é estranhíssima, né? Muito. Tem nada a ver. Você fala, imagina que eu vou fazer isso, vou pagar mico. Vou pagar mico. Aqui não falava assim naquela época, mas eu creio que Josué falou assim, cara, virou para os exércitos dele e falou o seguinte, é meio louco isso, mas Deus mandou assim. Deus mandou assim, é meio doido, mas a gente vai fazer, porque Deus mandou, a gente vai fazer. Deus mandou, a gente fazer o quê? A gente vai dar 7 voltas ali, né? Durante 7 dias a gente vai dar voltas naquela muralha, carregando a Arca da Aliança, né? As pessoas estavam orando, aquela coisa toda, e o Senhor disse que no 7º dia eles iam dar 7 voltas e iam soar as trombetas e eles iam gritar com grande força. Você imagina, você quer conquistar uma cidade cheia de muros, certo? Cheia de muros. Aí a estratégia é dar volta no muro durante 7 dias seguidos, trocando trombetas e carregando a Arca da Aliança e sem falar um pio. No último dia, é parar na frente do muro e gritar com toda a força que Deus ia dar a vitória para eles. Quando você ouve uma coisa dessa, uma estratégia dessa, você fala assim, Senhor. Aí tem uma coisa legal que assim, o versículo 10 fala assim, ó, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai. Então gritareis. Exatamente. Então, é algo assim que aos nossos olhos, né, a gente não consegue conceber que isso vai dar certo. Eu fico imaginando também a visão de quem estava dentro do muro. O que eles pensavam? Já olhavam aquilo e falavam, gente, esse povo maluco fica dando volta aqui, tocando trombeta. Eu acho que no 3º, no 4º dia que eles estavam fazendo a mesma coisa, começou a dar um desespero, na verdade, né? O que está acontecendo? Esse povo não fala nada, fica dando volta aqui na cidade, eles não vão atacar. Cadê os exércitos? Cadê as armas? Cadê o povo fortão aqui querendo invadir e tal? Não sei o que. Não, eles estão dando voltas com a Arca da Aliança e tocando trombetas. Eu fico imaginando também o que passou na cabeça de quem estava por dentro do muro, né? Deve ter dado um desespero depois do 5º dia. Mas é uma estratégia que não faz sentido, né, pra gente. Eu gosto de pensar, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. Primeiro é que eles foram muito obedientes, né, e eles seguiram uma estratégia que era muito estranha aos olhos carnais, e eles colocaram o povo inteiro a orar, a jejuar, a se santificar, a se purificar, e todos eles ali fazendo esse cerco, né? Inclusive a palavra diz que aqueles que estavam com arma que passassem adiante da Arca da Aliança e tudo, e o que aconteceu foi que no 7º dia, quando eles bradaram, os muros caíram. Eles gritaram, você imagina a cena?
vários gritando assim com toda a força, e de repente Jericó, todos os muros caíram, menos todas as casas destruídas, tudo destruído, menos a casa da mulher que tinha ajudado eles, enfim, a se infiltrar, e tem toda uma história. Se você não leu essa história na Bíblia, leia, é muito legal, é muito interessante ver todos os detalhes e tudo que Deus foi construindo e como eles conquistaram, né, dessa forma. Então, você imagina, gritaram, no grito caiu tudo. Na verdade, Deus, né, e foi lá e realmente deu aquela cidade para eles, como ele já tinha prometido. Mas por que ele deu? Porque eles cumpriram exatamente o que Deus mandou. E aí a gente vai falar um pouco sobre os ensinamentos que você pode trazer disso e levar para a sua vida, tá bom? E são vários muito interessantes, mas antes de mais nada eu quero dizer que, independentemente qual seja a batalha que você está enfrentando, e as nossas batalhas são espirituais, porque a palavra fala sobre isso, a maior batalha que nós todos enfrentamos como cristãos, além da nossa própria salvação, é nos multiplicar, é trazer outras pessoas para os caminhos de Deus, sabe? Que a gente costuma dizer que é uma macieira gerando outra macieira, não é uma macieira gerando uma maçã. Porque uma maçã, ela é o fruto em si mesmo, mas cada um de nós gera vários frutos. Uma pessoa que você traz para os caminhos de Deus, ela pode trazer inúmeras outras pessoas também para os caminhos de Deus, tá? Então é lógico que a gente está falando aqui de você alcançar grandes bênçãos na sua vida, coisas que você espera há muito tempo, alguns muros que precisam ser derrubados para que você possa alcançar a sua vitória, mas lembra sempre que a gente tem essa batalha também diária, tá? E isso que a gente vai falar para você aqui também serve para isso, para que você também alcance essa batalha de trazer outras pessoas. Às vezes é trazer o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, trazer uma pessoa que você ama muito, por exemplo, que você gostaria que estivesse nos caminhos de Deus. E pode parecer impossível, como também parece impossível a gente imaginar que pessoas vão gritar e muros de uma cidade vão cair. Tá? Então talvez a sua batalha, inclusive, seja sobre isso. Mas o que aconteceu com aquele povo? Primeiro, aquele povo se pôs a se santificar. Então eles foram orar e jejuar. E às vezes a gente esquece um pouco disso, mesmo quem está há muito tempo nos caminhos de Deus, se esquece do poder do jejum e da oração. A palavra de Deus fala tanto sobre isso, sobre jejuar e orar. Jesus diz que algumas coisas a gente só alcança jejuando e orando, inclusive, né? Quando lá os servos dele não conseguiam expulsar determinados demônios e tal. E ele fala que algumas coisas a gente só consegue jejuando e orando. E o povo de Deus, às vezes, até ora bastante, mas jejua pouco. Né? E isso é ruim. Então você precisa se purificar. Para que você receba uma estratégia de Deus, para que você receba algo que vem de Deus para alcançar a sua vitória, você precisa primeiro olhar para você. Tá? A gente às vezes costuma olhar para o outro, costuma olhar na igreja, a gente aponta bem os defeitos dos outros, ou às vezes a gente quer uma vitória que uma pessoa que está completamente fora dos caminhos de Deus já alcançou, e você começa a se comparar com aquilo, e a palavra de Deus também fala sobre isso, para você parar de se comparar com os ímpios, né? Então você tem que olhar para você, e isso é o primeiro ensinamento que a gente pode aprender ali. Olha para você, se purifica, se limpa, pergunta o que é que eu estou fazendo de errado, sabe? Eu já me perguntei isso várias vezes, já perguntei ao Senhor, mostra para mim quais são as brechas que eu abri na minha vida, sabe? De que maneira eu estou permitindo que isso aconteça na minha vida? Porque, em geral, a gente está permitindo de alguma forma que alguma coisa ruim aconteça. Então, primeiro olha para você, para se purificar, para se limpar, para ser uma pessoa melhor, e foi isso que eles fizeram antes da batalha. E é importante isso, porque às vezes a gente esquece isso, e algumas vezes a gente não tem forças para isso. Às vezes a batalha é tão puxada, tão pesada, que você já se pegou assim, nossa, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem louvar, nossa, eu tô fraco. Então, assim, uma forma de você se fortalecer é você se reservar mesmo, é você se retirar um pouco e cuidar de você, e ficar ali louvando, orando, pedindo oração também, fazer um jejum, porque às vezes isso fala, não, mas eu não posso, eu tenho que cuidar de tal coisa, eu tenho que ver outra coisa. Então para um pouco, se distancia um pouco da batalha e se fortalece, como um guerreiro, né, que né, recua um pouquinho, se fortalece para depois atacar. É importante a gente pensar nisso, isso é uma estratégia muito importante, talvez você tenha se esquecido dela muitas vezes, né? E aí você falou uma coisa legal, que é essa coisa de você se fortalecer do ponto de vista espiritual para receber as estratégias. Quando você fala assim, você é um guerreiro, talvez a pessoa pense, então eu tenho que me preparar como guerreiro, né? Mas você é um guerreiro espiritual. Tati e eu, por exemplo, somos empresários. E volta e meia a gente se depara com algum desafio na nossa empresa.
E aí, às vezes, a gente tem mil estratégias, porque a gente começa a pensar, não, e se a gente fizer isso, se vender de tal forma, se fizer não sei o quê, tal, a gente tem um monte de estratégia para a gente poder alcançar aquela vitória. Mas, em geral, essas estratégias são nossas, elas vêm da nossa cabeça. E sabe quando é que a gente alcança a vitória? Quando a gente pede a estratégia de Deus. E foi isso que eles fizeram. E é a segunda coisa que eu queria que você entendesse. Quando você se purifica, você se limpa, parece que você desobstrui os seus canais de comunicação com Deus. Você começa a ouvir mais a voz do Senhor, você começa a sentir mais no seu coração o que você deveria fazer. Às vezes o Senhor até usa alguém para poder orar e te falar sobre determinada coisa. E às vezes pode parecer que aquilo é besteira, sabe? Pode parecer uma besteira, como, por exemplo, se banhar 7 vezes no Rio Jordão para poder curar uma lepra, sabe? Pode parecer algo que é estranho aos ouvidos do homem, mas no momento em que Deus te der uma estratégia, siga ao pé da letra. Deus vai tocar no seu coração. Muitas vezes a estratégia parece uma derrota. Às vezes, por exemplo, Deus te faz ir pedir perdão para alguém que te magoou, sabe? Você que está indo lá pedir perdão. Ou Deus fala para você se retirar de determinado local, se mudar, ir para outro lugar, sair daquele emprego. Deixar um relacionamento. E aí às vezes você pensa assim, nossa, mas aquele emprego, por exemplo, é tudo que eu tenho. E Deus está falando para eu sair dali. E como assim? E às vezes Deus tem uma coisa muito melhor. Deus está falando para você deixar um imóvel, deixar a sua casa. Sim, a gente tem que ter essa fé de saber que o que Deus mandou fazer... Tem que fazer. É porque Ele está preparando uma coisa melhor. Por mais que pareça doido, por mais que pareça o fim do túnel, por mais que pareça a derrota, se Deus mandou, faz. Ele mandou, faz. Sabe? Você pode até perguntar por quê. Se ele responder, ótimo. Se ele não responder, faz do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito, que tem coisa boa vindo aí. A gente não consegue enxergar os planos de Deus, são muito maiores, muito melhores que os nossos. Então, se Ele mandou, você faz. Deus mandou, algumas semanas atrás, nós fazemos uma campanha de revestimento. E a gente não sabia por quê, a gente só fez. A gente não sabia por quê, a gente falou, tá, estamos aqui, estamos aqui, Senhor. Fomos a um monte de oração, 7 dias seguidos, e lá demos as nossas voltas, orando, pedindo revestimento. No 7º dia, no 8º dia, a gente estava lá conversando, a pastora falou assim, olha, eu senti de Deus que a gente precisa fazer um culto na sua casa, para finalizar, para fechar a campanha. E a gente, ótimo, vamos fazer um culto na nossa casa. Na quinta, isso era na quarta, terça-feira. Acabou a campanha, na quarta, na quinta-feira a gente fez um culto à noite. Na quinta à tarde a gente entendeu por que tinha que fazer o culto. Uma batalha muito grande que a gente está enfrentando e estourou uma bomba assim na quinta à tarde. E aí eu falei, Deus é tão incrível que Ele já preparou todo o nosso revestimento e na quinta à noite fez um culto maravilhoso e Ele falou muito com a gente, falou, eu tô na frente, essa batalha não é de vocês, é minha e eu sou seu juiz, sou seu advogado e muita coisa assim que Ele falou, que Ele preparou isso antes da batalha acontecer. Antes a gente já estava preparado espiritualmente para isso. Sabe o que eu achei mais incrível, amor? É que na quinta-feira, quando a gente descobriu, porque as coisas foram acontecendo nas sombras, quando a gente descobriu, de certa forma a solução já estava dada. Já. Então, a gente estava lá orando, a gente estava se purificando e fazendo o que Deus tinha mandado fazer, e Ele já estava preparando a solução sem a gente saber. E Deus é tão lindo que a gente ia gravar esse vídeo uma semana antes de acontecer isso. Agora eu entendi porque que esse vídeo está acontecendo hoje, porque de verdade a gente teve que prolongar vários dias, muitas coisas, e turmas abrindo e tal, e eu estava com peso no meu coração, eu falei, não, eu não posso deixar de gravar uma mentalidade cristã por conta de todas essas coisas. Mas agora eu consigo entender, exatamente agora, eu consigo entender por que esse vídeo está sendo gravado hoje, porque a gente tinha que contar isso para vocês. Porque é muito bom a gente poder viver aquilo que a gente fala para vocês. Exatamente. E aí eu vou falar de uma terceira coisa que a gente aprende nessa palavra e que a gente viveu muito fortemente passando esse processo, que é estejam unidos com as outras pessoas da sua igreja, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa falar assim, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não vou à igreja mais. Mas eu não gosto de igreja, não gosto dessas coisas, não gosto dessa religião e tal, não sei o quê. Não é isso que a gente está falando. Não, e olha, talvez você não encontre outras pessoas que falam de Deus na internet e que combatem tanto a religiosidade igual a gente. Verdade. Mas a gente está falando de união, está falando de você ter as outras pessoas da igreja ao seu lado, orando por você, jejuando por você, e você podendo fazer isso pelas outras pessoas também. Tem muita gente que procura a igreja quando está passando por um problema ruim. E aí lá ela encontra muito cuidado, as pessoas estão ao redor, cuidam, oram, sabe? Elas
se compadecem umas das outras. Aí aquela pessoa melhora, ela vai embora, numa hora que talvez fosse ela que fosse ajudar o outro. Aí ela se afasta de novo da igreja, porque ela não está precisando mais, mas uma outra pessoa está precisando. E é interessante quando a gente começa a ler essa passagem de Josué, é que é o seguinte, logo após eles conquistarem Jericó, eles foram conquistar outra cidade, Ai, e ali a palavra diz que eles mandaram só alguns, sabe? E eles não jejuaram, fizeram as mesmas coisas, mandaram alguns, e aquele povo de lá botou o povo de Deus para correr. Eles perderam? Eles perderam, porque eles não estavam preparados espiritualmente e eles não lutaram todos juntos. Eles só foram, acho que 2.000, eu não me lembro mais de cabeça, depois você olha lá, mas acho que eram 2.000. E eles foram só alguns e eles foram colocados para correr, porque nós juntos somos muito mais fortes. E acontece muito na minha vida e na da Tati, de às vezes a gente está passando por algum problema, a gente nem comenta muito com outras pessoas, e quando a gente vai ver, Deus já tinha preparado outras pessoas para orar, Já tá para morando. jejuar, para cuidar de nós. Então, se permita ser cuidado, mas principalmente cuide das outras pessoas que você conhece que também precisam de ajuda, sabe? Vá ao encontro dessas pessoas, pergunte se elas estão precisando de oração, se elas estão precisando de jejum, sabe? Nem que seja para vocês se encontrarem e louvarem. A gente se fortalece tanto quando a gente louva. Então, às vezes você não tem força para fazer outras coisas, louva, louva, louva e vai se fortificando desse jeito, sabe? E eu fico triste quando eu penso isso, que as pessoas não estão em união. E elas podem tanto se ajudar umas às outras. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é aquela batalha que você gostaria de alcançar, mas certamente ela é uma batalha mais alcançável, mais conquistável, se você tiver com outras pessoas ao seu redor, outras pessoas que também estão firmes nos caminhos de Deus, sabe? Né, sozinha é mais difícil, né? Tudo sozinha é mais difícil. Tem gente que acha que sozinha é mais fácil. Eu nunca acho que sozinha é mais fácil, não, sabe? Eu acho que quando você tá, é verdade. Às vezes tem alguém que fala assim, não caso mais, pelo amor de Deus, não quero pessoas aqui, não quero uma pessoa aqui na minha casa, me causando problema, não sei o que e tal, não sei o que, e fica sozinho. Aí você fala assim, ia ser tão mais fácil se você pudesse dividir seu fardo, dividir suas cargas, sabe? É lógico que você vai ter carga do outro, mas às vezes carregar do outro, solucionar do outro é mais fácil do que a sua própria, porque você está tão envolvido no seu próprio problema que você não consegue às vezes ver uma solução, às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus dando a estratégia do céu para você naquele momento. Então é tão mais fácil com o outro, sabe? É tão mais fácil quando você tem um companheiro, uma companheira, é tão mais fácil quando você tem um grupo de oração, é tão mais fácil quando você tem um grupo de pessoas que você se encontram para orar. Mesmo que você não vá em determinada ou outra igreja, tenha um grupo de oração, faça o grupo, frequente células, né, cultos domiciliares, você precisa disso, nós não estamos aqui sozinhos, Deus não nos colocou aqui nessa terra sozinhos, e uma das nossas missões aqui é servir a Deus, e servir a Deus é cuidar das outras pessoas. Então, como é que também você quer ser cuidado se você não cuida, se você não está nem aí para o seu grupo de oração, se você não está nem aí para o seu grupo de louvor, se você não está nem aí para o seu grupo da igreja, se você não está nem aí para o seu companheiro, para sua companheira, que aí o problema dele não é seu. Então, sabe, a gente também tem que se dispor a cuidar do outro, a gente tem que se dispor a realizar os sonhos do outro, porque senão, muitas vezes Deus nos permite passar por certas dificuldades para a gente entender e dar valor à ajuda do outro também. Às vezes você está aqui e é tão orgulhosa ou tão orgulhoso, acha que não precisa de nada nem de ninguém, né? E clama a Deus por misericórdia, clama a Deus por ajuda, mas você também não se deixa ser ajudado, não ajuda ninguém. Então isso é uma estratégia também para você. Esteja junto, esteja em união, se coloque à disposição também, sabe? Não só também peça oração, não sei se você é essa pessoa que pede oração, toda semana você só pede oração, bora orar também pelas pessoas, jejuar pelas pessoas, ajudar as pessoas. Isso faz parte também de você conquistar a sua vitória. E sabe uma coisa que acontece com relação a isso, amor? Tem muita igreja que as pessoas não estão acostumadas a receber, que são raras as pessoas naquela igreja que se põem a orar pelo pastor da igreja, sabe? Como se ele fosse uma pessoa infalível. Verdade. E que não precisasse de revestimento espiritual. Porque ele está sempre ali cuidando dos outros, orando, ouvindo os problemas das pessoas, né? E eu posso te dizer como pastor, se eu não tivesse a oração das pessoas da minha igreja, e eu sei que eles oram muito por mim, eu não sei onde eu estaria hoje. Então, se você é uma dessas pessoas, se coloca em oração pelas pessoas da sua igreja que estão em postos de ajudar os outros, porque todo mundo precisa ser ajudado, sabe? Nós somos todos membros do mesmo corpo. Então, assim como você precisa dessa ajuda, eles também precisam, sabe? Isso é muito importante.
Então percebe que existem alguns princípios, alguns passos para você conquistar algo na sua vida. Primeiro desse que a gente falou aqui é de você se santificar. Depois é você ouvir as estratégias do céu. Os céus têm que dar estratégia para você, não é a sua própria estratégia. E lembra que eu comecei falando que 100% das pessoas já perderam uma batalha por conta disso? Tenho certeza que você já perdeu uma batalha na sua vida porque você fez do jeito que você queria, do jeito que você achava melhor e não do jeito que Deus te mandou fazer. Ou então que você sentiu no seu coração que o Espírito Santo te tocou para fazer. Eu sei, eu já fiz isso, o Bruno já fez isso. E às vezes o Espírito Santo toca no nosso coração e a gente finge que não escuta. Putz, E aí você perde uma batalha porque você queria fazer o óbvio, o mais claro, que era na sua mente, só que Deus estava te mandando fazer o que não é óbvio, que não é fácil de fazer às vezes, o que não é claro, mas você não fez porque achou que era maluquice, achou que era coisa da sua cabeça às vezes. Então, assim, se purifica para ouvir mais a voz de Deus, para você poder seguir essas estratégias do céu. Ora para isso, sabe? Eu oro muito para isso. Eu falo, Senhor, entra nos meus planos. Não me deixa planejar algo que não seja de ti. E vem na minha mente, no meu coração, com as suas estratégias. Me conta as suas estratégias. Quais são as suas estratégias? E confia também, né? Você tem que confiar, você tem que entregar. Não adianta você também ficar e não confiar. Falou, confia. E olha, eu vou te dizer que muitas vezes o que a gente fala para vocês aqui no Mentalidade Cristã é muito pra gente também. Claro que é. Aliás, muito todo pra gente pastor, também. todo pregador, toda vez que está pregando, tem muito a ver com ele também. E o que a gente aprende com isso e que a gente quer que vocês também aprendam é que isso é um coração e um espírito entregues a Deus, sabe? Quando Deus toma a direção, quando Deus está à frente, quando Deus comanda o seu coração, o seu espírito, você escuta a voz de Deus, você se purifica mais, você entende quais são as estratégias de Deus, você entende quais são os irmãos que vão te ajudar e você vai ajudar, você entende isso porque Deus tomou a frente na sua vida. Exatamente. Então vamos louvar e orar para que os céus se abram, para que venham as estratégias divinas mesmo na nossa vida, para que Deus realmente possa tomar a direção. Esse louvor é muito bonito, que se abram os céus, e aí ele começa falando assim: tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Muitas vezes nos falta dar a direção a Deus, nos dar o controle a Deus, a confiar nas estratégias e pedir que realmente os céus venham até você, que as estratégias celestes venham até você. Então louva comigo aí se você sabe, senão a letra está aqui também para você, tá bom? Tu és bem-vindo aqui em nossos corações, toma a direção. Deus, o consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Pai. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vamos pedir para o céu se abrir e a estratégia celeste vir para o seu coração mesmo, para aquele problema, para tudo que você está enfrentando. Pede para Deus abrir os céus para você, mostrar quais são as estratégias divinas dele para esse seu problema. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que Deus realmente tome à frente nos seus planos, nas suas coisas. Sempre que você estiver passando por alguma dificuldade, uma dificuldade de orar, coloca esse louvor, pede para o céu se abrir para você, pede para Deus tomar o controle do teu coração, tomar a direção geralmente na sua vida, principalmente naquele plano, naquilo que você está pensando que vai fazer. Coloca nas mãos dele, pergunta para ele se é isso mesmo. E nós vamos orar para que isso aconteça na sua vida. Fecha os olhos e ora comigo. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor venha a nós com o teu reino, que faça a tua vontade nas nossas vidas, nos liga no teu trono de glória, Pai. Senhor, toma conta do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito.
que nós sejamos cativos a Ti, entregues a Ti, Senhor, e que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos limpar, nos purificar, nos fazer pessoas melhores, mais dignas de Ti, Senhor. Que o Senhor possa mostrar as Suas estratégias para cada um de nós, que o Senhor possa falar conosco para que nós possamos saber como agir, para que nós possamos alcançar as vitórias que o Senhor tem para nós. Eu te peço que o Senhor mande as Suas vitórias, Pai, que vêm dos céus, aquelas que são de Ti, Senhor, as estratégias que são de Ti. Prepara as pessoas que vão cuidar de nós, orar por nós, jejuar por nós, e nos prepara para cuidar de outras pessoas, orar, jejuar, estar ao lado delas também, Senhor. Que essas muralhas que impedem as nossas vitórias sejam derrubadas hoje, Pai. Senhor, derruba essas muralhas, abre as portas onde elas não existem e nos ajude a atravessá-las, que nós possamos alcançar as Suas vitórias e só dar brados de glória e de agradecimento, Pai. Obrigado, Senhor, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que todos os muros sejam derrubados, que todas as muralhas caiam. E foi exatamente isso que Deus falou pra gente no monte. Foi. Que as muralhas iam cair. Então, que isso aconteça na nossa vida e na sua vida também. Arrepiei agora, porque foi exatamente isso que Ele falou pra gente, uma semana antes de estar aqui gravando para vocês. É incrível, Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Se nós vencemos a nossa batalha, você também pode vencer a sua. Fica com Deus, Deus te abençoe. Amém, amém. E aproveita para compartilhar, mandar para outras pessoas. Quem sabe você pode abençoar a vida de alguém mandando essa conversa nossa para essa pessoa, tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine muito. Fica com Deus. Tchau, tchau.